Paraná é um estado do sul do Brasil. Na história do cinema do Paraná, vocês não vão encontrar Cidadão Kane, O Vento Levou, O Ano Passado em Marembá ou os musicais da Metro. A conjuntura econômico-política, sociocultural paranaense vai produzir, isso sim, um cinema bastante forte e muito importante no panorama geral do cinema brasileiro. Vocês vão ver. A primeira exibição pública do cinematógrafo Lumière foi em 1895, em Paris. 1895 é considerado o ano do nascimento do cinema. As primeiras projeções cinematográficas no Brasil aconteceram no Rio de Janeiro, em 1896. A primeira pessoa a filmar no Brasil foi Pascoal Segreto, em 1898, tomando vistas do Rio de Janeiro. Se perderam todos os filmes de Pascoal Segreto, menos este que vocês estão vendo, A Despedida do 19º Batalhão, o Tiro Rio Branco de Curitiba, filmado em 1910 no Rio de Janeiro. Este filme foi localizado e recuperado pela Cinemateca do Museu Guido Viaro, em Curitiba, Paraná. As primeiras exibições cinematográficas no Paraná aconteceram em 1897, 2 anos após a invenção do cinema, no Teatro Auer de Curitiba. Essas primeiras projeções em Curitiba vinham junto com companhias de variedades que se apresentavam no Teatro Auer e também no Teatro São Teodoro, depois Teatro Guaíra. Os filmes, nessa época, eram chamados fotografias animadas ou vistas animadas e, na verdade, não passavam muito disso. Eram filmes de curta duração, de 30 segundos, 1 minuto, um máximo de 5, 6 minutos, e seus temas eram vistas de cidades, lugares exóticos, desfiles militares, acontecimentos sociais. Os filmes o que poderíamos chamar os filmes de ficção eram cortinas cômicas tiradas de teatro de variedade ou pequenos trechos de peças também de teatro de variedade, na sua maioria. E as produções mais ambiciosas seriam, talvez, a Paixão de Cristo, a famosa vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, que até os anos 60 ainda se passavam nos cinemas brasileiros. As primeiras filmagens no Paraná foram feitas em 25 de agosto de 1903. Foi feito um filme durante o desfile militar comemorativo ao centenário do Duque de Caxias. O cinegrafista foi um senhor Phipps, e o equipamento que ele utilizou para as filmagens foi o bioscópio inglês e não o cinematógrafo de Lumière. Depois dessas filmagens em 1903, somente em 1907, 4 anos depois, é que o Paraná seria objeto de filmagens. Em 1907, vieram os cinegrafistas da Pathé Frères, na época a mais importante e maior companhia cinematográfica do mundo, e os cinegrafistas da Pathé Frères registraram, fizeram vistas animadas da indústria madeireira do Paraná e também da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. O primeiro cineasta paranaense, o primeiro paranaense a filmar foi Aníbal Requião.
O cineasta paranaense, o primeiro paranaense a filmar foi Aníbal Requião. O primeiro filme de Aníbal Requião foi o registro que ele fez do desfile militar de 15 de novembro de 1907. 15 de novembro é a data que se comemora a proclamação da República no Brasil. 15 de novembro de 1907 é a data do nascimento do cinema paranaense. Aníbal Requião era um homem muito conceituado em Curitiba. Era um excelente tipógrafo, de muito bom gosto, e possuía uma boa papelaria, livraria. E era um fotógrafo amador de extrema sensibilidade. Em 1908, Aníbal Requião constrói e inaugura, na rua 15 de novembro, em Curitiba, o Smart Cinema. O Smart não foi a primeira casa construída especialmente para exibição de filmes em Curitiba. Antes do Smart existia o Coliseu Curitibano, de Francisco Serrador, e o Éden Paranaense. Mas o Smart foi o primeiro cinema a ter exibições diárias. Lá, Aníbal Requião passava os seus filmes, é claro, ao lado de produções estrangeiras e de outros lugares do Brasil. O gosto pelo cinema de Aníbal Requião era tanto que ele tocava oboé e piano muito bem. Então, às vezes, ele mesmo fazia o acompanhamento dos filmes que ele projetava no Smart. E ele tinha certos requintes. Durante as projeções de vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, Aníbal Requião punha panos roxos na sala de projeção do Smart, e na hora da cena da crucificação de Cristo, ele fazia tocar um sino para dar uma dramaticidade maior na cena. Quando o filme era uma Cleópatra, para buscar um lado mais exótico e talvez trazer uma lembrança do antigo egípcio, Requião queimava incenso na sala de projeção. Me parece que isso tudo é também fazer cinema. Pôr panos roxos na sala de projeção para criar uma dramaticidade maior numa exibição de Paixão de Cristo, convenhamos, é também fazer cinema. Isso, me parece, define muito bem quem era Aníbal Requião. Aníbal Requião filmava intensamente. De 1907 até 1912, filmou cerca de 300 filmes. Não se conhecem filmes de Aníbal Requião após 1912, até a data da sua morte, em 1929. Aníbal Requião filmava os temas comuns do cinema brasileiro nessa época. Eram acontecimentos mundanos, as belezas naturais da terra, desfiles militares, cerimônias cívicas, coisas como esse panorama de Curitiba de 1912 que vocês estão vendo. Ele fazia isso com uma sensibilidade e técnica apuradas. Filmava, revelava e copiava ele mesmo os seus filmes. Isso era comum com os pioneiros do cinema no Brasil nessa época. Bom gráfico que era, executava com rara beleza os letreiros explicativos de suas películas mudas. Entre os títulos de seus filmes estão Panorama de Curitiba, de 1912, Carnaval de Curitiba, que vocês estão vendo, filmado por volta de 1909, provavelmente 1909, Ascensão do Balão Granada no Passeio Público, também de 1909, a chegada do primeiro automóvel em Curitiba, em 1907, o Cemitério de Curitiba em Dia de Finados, em 1909, Panorama Campesinos, Cena da Vida nas Estâncias, de 1910, o Destroyer Paraná, em Paranaguá, de 1911, a ópera Sidéria, composta pelo paranaense Augusto Stresser, levada à cena por cantores e músicos paranaenses no Teatro Guaíra, em 1912,
teve seu registro feito por Aníbal Requião. Na década dos 50, a família Requião entregou a Paulo Emílio Salles Gomes para a Cinemateca Brasileira cerca de 300 filmes que Aníbal Requião tinha feito em vida. Esse material preciosíssimo se perdeu todo num incêndio na Cinemateca Brasileira. Ali se perdeu material como os funerais do general João Galberto, de 1912, filmado por Aníbal Requião. O que vocês estão vendo aí são fotografias desse filme tirado de fotogramas. O general João Galberto morreu na primeira batalha da Guerra do Contestado. Seus funerais, de rara magnificência, encontraram, contudo, a cidade de Curitiba preocupada com uma possível invasão, que afinal não houve, dos partidários do monge José Maria. Este filme de Aníbal Requião seria o único registro da Guerra do Contestado. Por aí pode-se ver o que representou a perda dos 300 e tantos filmes que Aníbal Requião fez em vida. Uma perda irreparável para a cultura do Paraná. Os inícios dos anos 20 trazem o segundo grande cineasta paranaense, João Batista Groff. João Batista Groff era proprietário de uma lojinha que vendia material fotográfico, cartões postais, na rua 15 de Novembro, em Curitiba. Ele era um excelente fotógrafo, com vários prêmios nacionais. Era editor da Ilustração Paranaense, uma revista de excelente padrão gráfico, mesmo para os dias atuais. João Batista Groff fez o seu primeiro filme em 1923, 1924. Não se tem a data precisa. Ele foi numa viagem tormentosa, porque não existiam estradas nessa época, até as cataratas do Iguaçu e as registrou em seu primeiro filme. O filme, todo esse material, foi vendido para uma empresa americana que o distribuiu no mundo inteiro numa versão reduzida. É esse o primeiro filme de João Batista Groff que vocês estão vendo. João Batista Groff prossegue os anos 20 filmando as coisas normais de um cinegrafista brasileiro da época, de um pioneiro brasileiro da época. Aquilo tudo que já falamos, acontecimentos mundanos, belezas da terra, etc. Somente em 1930 é que ele vai realizar sua obra-prima, mas nós falamos disso depois.